Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Para falar de Grêmio, o De Carrinho abre espaço para quem faz parte da história do clube. Valiosos serviços prestados que em março geraram uma merecida homenagem. Quer estarmos nesta semana novamente diante do agora conselheiro jubilado do Grêmio, Carlos Josias. Boa tarde, Josias. Que prazer em ter aí o senhor novamente no De Carrinho. Boa tarde aos amigos da Rádio Taquara. Boa tarde ao pessoal do De Carrinho. Que prazer estar aqui com vocês de novo. É muito prazerosa a convivência com vocês, especialmente para tratar desse assunto tão apaixonante que nos atrai muito, que é o tricolor, o imortal Grêmio Futebol Porto Alegrense. Prazer enorme estar aqui de novo e estou à disposição de vocês. Sem dúvida, e como temos assuntos para falar do Grêmio, esta nova gestão aí que o Grêmio tem em 2026, ganhou o Gauchão, enfrenta algumas instabilidades, irregularidades, mas até o momento vem mantendo aí o trabalho proposto lá no primeiro mês. Mas antes de falarmos do tricolor, inicialmente, Josias, fala sobre o reconhecimento que você obteve no mês de março deste ano, se tornando um conselheiro jubilado do tricolor. Recebi do presidente Phil, do Conselho Deliberativo do clube, e da cúpula diretiva do CD, que estava presente numa sessão extraordinária, o título de conselheiro jubilado do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o que muito me engrandece, o que muito me dignifica, o que muito me orgulha. Mas, na realidade, esse recebimento, essa honraria, digamos assim, ela está ligada com o cumprimento de requisitos estatutários, os quais eu cumpri, ou seja, eu venci. Haviam algumas condições, eu superei essas condições, e em decorrência disso fiz jus ao recebimento. E foi uma noite muito feliz, foi o que me deixa muito satisfeito. Me dediquei uma parte considerável da minha vida a trabalhos para o clube. E este reconhecimento, ele, digamos assim, é até um exagero, porque a gente não cumpre exatamente com aquilo que deveria cumprir como clube do coração, né? E todos nós poderíamos dar muito mais, e nem sempre podemos dar tudo, por vários motivos, mas eu dei aquilo que me pareceu e que foi possível dar, né? Tive uma carreira dentro do clube, penso eu, que satisfatória, penso eu que cumpri com a condição de gremista e cumpri com a condição de conselheiro, dirigente. Acho que o meu papel ali foi desempenhado de forma a poder recompensar ao clube todas as alegrias que ele me deu. Eu recebi muito mais do Grêmio do que o Grêmio recebeu de mim, você não tem nenhuma dúvida disso, né? Eu fui muito mais feliz fazendo o que fiz no Grêmio do que o Grêmio feliz comigo, né? O Grêmio é muito maior do que todos nós, e o fato de poder ter servido ao clube durante longo tempo da minha existência é, sobretudo, uma honraria divina, né? Não sei se merecia tanta retribuição, porque na verdade o que fiz foi por absoluta paixão, por amor, e talvez não tenha dado ao Grêmio tudo aquilo que deveria, né? Mas enfim, dei aquilo que foi possível e estou satisfeito pelo que fiz. A história do Josias no Grêmio ela é tão grande e o senhor fez tanto pelo clube que com 25 anos de idade o senhor iniciou sua trajetória no Grêmio, conhecendo Hélio Dourado
e devido ao grande amor que o senhor tinha pelo tricolor, já colaborou com o clube. Entre 1981 e 1983, anos históricos para o Grêmio, campeão brasileiro da Libertadores e do mundo, o senhor auxiliava os torcedores que desejavam pagar as mensalidades de sócio e acabavam ficando aí horas nas filas que eram formadas antes do início de cada partida. Ou seja, já teve um papel pelo Grêmio de muita importância lá atrás. Aí, no ano de 1993, o senhor começa a atuar como diretor jurídico, ficou de 93 a 98 e foi vice-presidente do Conselho de Administração em 2005, na gestão do ex-presidente Paulo Odoni. Participou aí também da comissão que instituiu a primeira eleição direta no Grêmio. E então é uma história que dispensa comentários e todo o reconhecimento, além de legal, como o senhor disse, cumprir os requisitos básicos, é muito merecido. E Josias, avançando agora para os assuntos tricolores dentro de campo, com praticamente 4 meses completados de trabalho por Luiz Castro e pela nova gestão do Grêmio, qual a avaliação do senhor sobre este início de temporada? O trabalho desenvolvido neste período inicial, de 4 meses para 5, pela direção, da comissão técnica, pelo elenco montado, ele não se pode, evidentemente, afirmar que ele é plenamente satisfatório. O Grêmio vem trabalhando com algumas dificuldades de encaixar o grupo. O trabalho do treinador é um trabalho recente. Nós temos o defeito do imediatismo, a principal causa dos temores de qualquer direção e de qualquer treinador, de qualquer grupo. O torcedor sempre quer o resultado imediato, e nós também, nós queremos, nós conselheiros, nós dirigentes, nós torcedores, nós apreciadores do esporte, nós não nos satisfazemos com o resultado demorado, né? Nós queremos botar o time em campo e sair ganhando todas. E isso, evidentemente, é cíclico. Os anos se repetem e não são diferentes uns dos outros neste aspecto. O Grêmio está com um quadro, um elenco de jogadores relativamente novos na sua essência, no sentido de que chegando ao clube agora, né, não novos de idade, e com um treinador, sim, um treinador novo, né? E as dificuldades que o Grêmio enfrenta esse ano são as normais, principalmente vindo de uma etapa muito infeliz, como foram essas águas passadas, né, de uma gestão que não foi feliz, de um grupo de jogadores que também não foi feliz, e de treinadores que por aqui passaram que não tiveram o êxito que se esperava. Eu acho ainda que é cedo para se ter uma avaliação definitiva, muita coisa vai ocorrer, e como tudo que diz respeito ao futebol, nós dependemos do resultado. Se o resultado vier por agora, de qualquer forma, as coisas encaixam, e esse é o futebol. Encaixam bom. Eu acho assim, olha, o Brasil hoje, tu afasta Palmeiras e Flamengo, que disputam qualquer campeonato com possibilidades sérias de título, e os demais estão todos na mesma faixa. Ninguém é melhor que ninguém. Está lá o glorioso Santos do glorioso Neymar, beliscando a ponta de baixo da tabela. Assim como o Cruzeiro, assim como o Galo. E vários outros, né? Se misturando ali pelo meio. Nós estamos numa época de vacas magras no futebol brasileiro. E, evidentemente, os clubes também passam por essa situação racionada, né? O Grêmio está ali, como um clube grande, mas enfrentando
imensas dificuldades, quer no terreno financeiro, quer no terreno de preparação física, de preparação técnica, enfim, com uma direção que tenta reconstruir um clube que se desorganizou muito nos últimos anos e que vai pagar um preço. Está pagando esse preço, mas que não é o único clube brasileiro em situação do tipo. Acho que estão todos muito parecidos. Os clubes em geral estão muito parecidos. Pega Grêmio, Cruzeiro, Atlético, Corinthians, São Paulo. Não muito diferentes. Não estão muito diferentes. Mas eu tenho a impressão que o trabalho está sendo feito com persistência, o torcedor está entendendo, ou precisa entender, e vamos certamente alcançar alguma colocação melhor brevemente. As equipes grandes, exceto o Palmeiras e Flamengo, elas enfrentam dificuldades, e dificuldades recorrentes, mesmo equipes aí que se mostraram endinheiradas recentemente. O Botafogo, com muito poder aquisitivo, ganhou bastante, mas se endividou mais ainda, está com dificuldades a sua SAF. O Cruzeiro começou a gastar muito, teve boas campanhas no ano passado, mas não conquistou aí nenhum grande título. Agora o resto atravessa dificuldade, das mais diversas. Só que talvez o mais preocupante na relação aqui do futebol gaúcho, do Grêmio e do Internacional, é que essas dificuldades elas vêm sendo seguidas e recorrentes. E o pior problema é se acostumar com a segunda página, com o ser coadjuvante em qualquer momento. E não é que Grêmio e Inter, eu puxo o Internacional por ser do Rio Grande do Sul, estejam perdendo para equipes iguais ou maiores. Não, estão tendo problemas com investimentos muito menores. E aí é que é um paradoxo curioso. Existe diferença para algumas equipes, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, mas o custo do Grêmio é muito alto. Claro que a gente também precisa levar em conta que o custo alto é de elenco por coisas que ocorreram lá atrás. O time que hoje joga, que é uma gurizada, e jogadores aí em ascensão, não são exatamente os mais caros. Então, eu concordo com o senhor que está tudo muito igual e que o Grêmio ainda vai pagar um preço aí por escolhas erradas que fez lá atrás. E o senhor fazia parte de gestões que faziam muito com pouco. Vale lembrar isso. Mas, Josias, tecnicamente, quais são as principais carências, na sua opinião, que o Grêmio ainda tem? E como que o Luiz Castro pode fazer aí o time evoluir? Examinar carências individuais nem sempre resulta em boa avaliação. Nós temos, a meu juízo, um grande centroavante, um grande goleador, um matador chamado Carlos Vinícius, um grande atacante chamado Abuzu. E a partir dali o Grêmio tem assim, um poderio de fogo, que a meu juízo isso sim pode ser alterado, quem sabe, do pensamento do nosso treinador. O Grêmio poderia jogar mais para esse centroavante. Historicamente, o Grêmio teve no seu centroavante o ponto de referência para goleador, para matador. Entra ano e sai ano, e o centroavante do Grêmio, por mais ou menos discutido que seja, ele acaba sendo o homem-gol. Jael foi. Jael, que era um centroavante bastante contestado, Jael ou Cruel, era um centroavante bastante contestado, entre outros, né? O próprio Jonas, que jogou um tempo atrás aqui, era bem contestado, mas sempre o goleador do Grêmio sempre era o centroavante. E nós temos um goleador nato, um homem com fome de gol, fome e faro de gol. Eu acho que o nosso treinador poderia jogar mais para ele, mais centrado nele, fazer a bola chegar mais nele, que é nele a nossa grande chance de conquista. Eu não gosto de centrar em algumas carências. A gente sabe que nós precisaríamos, digamos assim, recompor uma zaga ao estilo Kahneman e Jeromel, que é muito difícil.
Muito, muito difícil. Nós temos uma carência de tempo, sim, negável. E, na verdade, eu acho que a questão do treinador, o português, ele está procurando, sim, uma identidade, mas não achou ainda. Não sei se esses 4 meses seriam tempo suficiente para encontrar uma identidade, mas acho eu, modestamente, de que passa por nós termos uma jogada mais aguda com o centroavante, que é o homem que decide. Que é o homem que decide, que tem fala de gol, que é o homem que tem, inclusive, uma liderança muito forte com esse grupo de jogadores, e junto com o Amuso, pode sim nos tirar desse ponto intermediário até da tabela e nos colocar mais em cima, em uma disputa mais audaciosa no campeonato. Concordo com o senhor e eu acrescento que eu sinto que faltam jogadores que gostem do gol no Grêmio. Basicamente, quem faz gols é o Carlos Vinícius e um pouco o Amuso. Mas o Amuso tem uma jogada muito característica, que não vai conseguir fazer gols todos os jogos. Agora, ele também precisa se aproximar mais do Vini. E como o Vini basicamente concentra os gols do Grêmio, o Grêmio tem que jogar para ele. Ele chegou a ficar 3 jogos sem conseguir concluir a gol, porque a bola não chegou. E quando a bola chega, ele tem um nível de acerto muito alto. Então eu penso que é isso. O Grêmio, quando tem, e qualquer time, quando tem um jogador acima em alguma posição, tem que trabalhar para isso. O próprio Arthur no meio de campo, as virtudes que o Arthur tem de controle de bola, de giro, de sair jogando, de conseguir enxergar o jogo de trás, precisa ser trabalhado e explorado para que o time, a partir disso, evolua. Um jogador como o Arthur, como o Vinícius, o Grêmio precisa trabalhar para eles. Se a gente voltar lá em 2023, quando tinha o Luiz Soares, o Grêmio, por mais instável que era, atrás principalmente, o Grêmio trabalhou para que o Soares conseguisse jogar tudo que jogou, porque isso ajuda o time. Estamos aqui com Carlos Josias, conselheiro jubilado do Grêmio, grande figura. E Josias, o senhor acredita que o time tem uma identidade de jogo definida? E qual a sua opinião aí sobre o excesso de estrangeiros no Grêmio? Não só no Grêmio, como nos clubes em geral. Sobre o excesso de estrangeiros no time, o que eu posso dizer? Não sei se há excesso. Acho que poucas vezes se observa, quando se analisa essa questão dos estrangeiros, se observa o que os trazem para cá e por que nós os trazemos para cá. Nós trabalhamos com um futebol brasileiro muito caro, jogadores com preço muito alto de salário e de contratação. E temos encontrado uma facilidade melhor nos nossos vizinhos fronteiriços, né, com jogadores que têm competitividade salarial e até de aquisição aqui do Brasil. Então essa chegada de estrangeiros em número maior, ela se explica por aí. É mais fácil eu estou citando nomes para ilustrar, né? Não para trazer como parâmetro, mas parâmetro de qualidade, é para ilustrar. Mas foi assim que pararam aqui Vila Sante, que pararam aqui Carvalho e tantos outros. Por quê? Porque são jogadores bem mais acessíveis do que buscar algum outro jogador mais ou menos destacado de um clube brasileiro, porque o sonho é jogar na Europa. Então é isso que acaba recheando o Grêmio e outros clubes brasileiros de argentinos e uruguaios, enfim, né? É essa condição salarial, essa oportunização de trazer de contratação. Eu vejo isso de forma natural, não vejo isso como um mal. Podemos errar em vários, erramos em vários, mas acertamos em outros tantos.
Então, eu não vejo que isso seja um problema. O problema é encontrar a identidade, isso sim. Isso nós temos que pensar, é um problema para o nosso treinador, para a nossa direção, encontrar uma identidade mais definida. Quem sabe não passa justamente por jogar para o centroavante, para o goleador do time, para o homem que tem faro de gol e que é decisivo. Muito bem. E com toda a experiência do senhor de Grêmio aí, com mais de 30 anos de conselho, como que está o alinhamento atual dentro do conselho? Está havendo uma sintonia entre os diferentes grupos e a gestão atual? A questão política do Grêmio está bem administrada. Né? Nunca vai restar um contentamento absoluto, né? Sempre vai ter um que outro grupo mais ou menos contente, mais ou menos satisfatório. Eu, sinceramente, não conheço alguém que esteja insatisfeito com a política envolvendo o conselho de administração do clube, direção do conselho de administração do clube e a administração do clube e os seus torcedores. Nós temos hoje dois moços muito ativos dentro do conselho, aliás, dirigindo o Conselho Deliberativo, que é o presidente Fio, Márcio Floriano, jovens com muita vontade de acertar, com muita vontade de promover estão fazendo isso, incessante interatividade com todo o Conselho e com o torcedor. Eles não descansam um só minuto nesse trabalho de aproximação, um verdadeiro trabalho de apaziguamento que começou com o Alexandre Bugin, o presidente anterior do Conselho, e é uma sintonia total com a administração. Eu não me preocupo com isso. Acho que o Grêmio está muito bem servido no setor. As reuniões do Conselho se passam com absoluta tranquilidade, com muita vontade de acertar, com participação de todos, com uma interatividade muito forte. E não será por falta desta organização interna que o Grêmio vai padecer ou vai ter algum tipo de problema administrativo, financeiro ou de futebol. Se depender disso, o Grêmio está muito bem servido, muito bem apaziguado, muito bem controlado, muito bem conduzido. Não vejo nenhum tipo de problema nisso, ao contrário. O Grêmio está numa fase interna feliz. Essa é a expressão. Que ótimo, a torcida do Grêmio fica muito feliz em saber disso. Carlos Josias, conselheiro jubilado do Tricolor, mais uma vez aqui com a gente no Decarrinho. Quero já agradecer muito a participação do senhor. Uma honra tê-lo aqui. O senhor já esteve em outra oportunidade, vai voltar outras vezes, com certeza. A gente fica muito feliz por ter aí aceitado o convite. E eu finalizo perguntando de Copa do Mundo, Seleção Brasileira. A Copa está se aproximando, faltam menos de 50 dias. E precisamos, então, é claro, falar de Seleção Brasileira. O senhor gosta de acompanhar o Brasil? E qual a opinião aí que o senhor tem sobre as chances da seleção na Copa? E por fim, a pergunta que todo mundo faz: o senhor Carlos Josias levaria o Neymar? Grande abraço e até uma próxima. Por fim, agradecendo de coração ao pessoal do De Carrinho, esse nome me lembra muito claro. Vocês não eram nascidos, mas o Eurico, lateral direito que o Grêmio tinha, que veio do Palmeiras, chegou aqui em 77, trazido pelo Tele Santana, e que foi um dos nomes daquela recuperação da hegemonia do futebol gaúcho. Aquele time que o Tele Santana montou com o Oberdan, com o Éder, enfim. E o lateral direito, Eurico, era um gago. Não dava entrevista, talvez por isso que ele tivesse tanto sucesso, ele não dava entrevista, então era uma maravilha. E ele usava muito de Carrinho com a classe, a jogada do Carrinho, com uma classe impressionante, raramente, para dizer que nunca fazia falta, raramente fazia. E também me lembra, claro, o time do Filipão, né? Na década de 90, quando eu estava lá, foi a minha parte mais próxima,
como dirigente, exceto por 2005, mas dos atletas que jogavam no clube, foi aquela época da década de 90, em que se usava bastante o carrinho, com o Dinho, enfim, aquela máquina que nós tínhamos do Felipão. Um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Recebam aí meu fraterno abraço, o meu desejo de sucesso para vocês aí, nessa cidade querida, Taquara. E sobre seleção, só para encerrar, o maior inimigo do Neymar tem sido ele mesmo, né? Nesse último jogo ele fez de tudo para dar errado. Botou fora a bola do jogo, enfim. Olha, o que eu vou dizer? Eu não tenho muito fanatismo pela seleção brasileira de hoje, né? Eu cresci com a seleção de 70 e vendo aquela seleção de 70 jogar, não é saudosismo, não, é fixação pelo que é muito bom, né? Essa nossa seleção hoje ela é medíocre, pode ser campeã do mundo? Pode. O campeonato mundial se decide num torneio, como dizia o Garrincha, né? É um torneio, não tem segundo turno. Né? Ele perguntou, acabou, não tem segundo turno. Então pode ser campeão? Pode. O jogador brasileiro é um pouco malandro, conhece os atalhos e tal, mas essa nossa seleção ela é muito frágil, muito ruim. Dizer que nós estamos nos pés do Vini Júnior e do Neymar, o Neymar de hoje, esse que está jogando hoje, esse não tem lugar em seleção nenhuma do mundo. Mas todo mundo tem a mania de achar que o Neymar, a que se refere, deva ou não deva ir pela seleção, é aquele que nós vimos jogar. Aquele não existe mais. Aquele Neymar acabou. Pode ser que como é um torneio, pode ser que ele jogue aí 4, 5, 6 partidas bem, arrebente e tudo corra bem, pode. Como ele está hoje, como ele está hoje, agora, como eu vi no último jogo agora, ele perdendo gol e botando o jogo fora para o Santos, eu não levaria. Esse Neymar que está aí hoje eu não levaria. Mas quem sou eu? Não sou treinador, né? Não tenho nenhuma experiência como treinador. Mas se pudesse escolher, não levaria. Um grande abraço para vocês todos, fiquem bem e vamos em frente. Vamos em frente, grandes histórias com Carlos Josias, conselheiro jubilado do Grêmio. E o Neymar é aquilo, não é, Josias? O Neymar ele pode ter um lampejo. Só que quantas partidas o Brasil vai esperar se escalar ele no Mundial para que ele tenha um lampejo? Regularidade, atuação sólida, de alto nível, o Santos está mostrando que ele não vai conseguir. Mas vamos ver aí os próximos capítulos. Legal demais foi conversar com Carlos Josias, conselheiro do Grêmio, o entrevistado desta semana aqui do programa De Carrinho.